Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. No final do nosso culto eu dou os avisos, mas eu não queria perder esse momento que nós estamos tendo aqui de oração, intercessão. Então eu queria fazer a leitura agora do texto e a nossa reflexão bíblica, pedindo para que Deus, por meio de sua graça, nos oriente. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 4. Colossenses 3, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém até aí. Quero focar nessa noite, na nossa reflexão, sobre essa palavra do apóstolo Paulo, em que ele orienta os colossenses a buscarem as coisas que são lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. O que será que Paulo estava dizendo aos cristãos quando ele enfatizou a necessidade dessa busca? Será que Paulo priorizava questões religiosas e espirituais em detrimento daquilo que é físico e material? Será que Paulo estava dando mais importância às coisas que são extraordinárias e diminuindo a importância daquilo que é ordinário, daquilo que acontece de maneira simplória no nosso cotidiano? Qual é de fato a intenção e o propósito do apóstolo Paulo quando ele diz que nós devemos buscar as coisas que são lá do alto? Ele estaria incentivando os cristãos de Colossos a tirarem o foco das situações do cotidiano, do dia a dia, e olhar para o alto imaginando a glória do celeste por vir? Quando Paulo diz, olha, busquem as coisas lá do alto, pode passar a impressão a nós de que Paulo estava focando em assuntos aos quais nós damos uma interpretação dentro da espiritualidade e às vezes desfocando daquilo que é comum durante a nossa convivência. Entretanto, no texto nós veremos que não é esse o propósito do apóstolo Paulo. Paulo não coloca uma realidade como algo maior do que a outra. Para Paulo, o significado de pensar nas coisas do alto não é você se esquecer das coisas da terra, até porque nós vivemos aqui, nós vivemos na terra, nós vivemos com os pés no chão, nós vivemos diante de circunstâncias e situações que nos envolvem diariamente, que fazem parte deste mundo. Nós temos que lidar com as coisas que são próprias desse mundo. Mas Paulo, no versículo de número 1, no versículo 1, ele diz assim, olha, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa expressão do apóstolo Paulo falando sobre Cristo, que ele está assentado à direita de Deus, é o que nos conduz à interpretação do que Paulo quer dizer para nós sobre viver pensando nas coisas que são lá do alto. Paulo está citando aqui o Salmo 110, versículo 1, que fala a respeito do governo de Deus, que fala a respeito do reino de Deus, que fala a respeito do Senhor enquanto governador, enquanto aquele que tem tudo sob as suas mãos. Pensar nas coisas lá do alto é uma direção que o apóstolo Paulo dá aos cristãos de Colossos para que eles possam viver a vida deles baseados, firmados na direção que vem de Deus por meio de Cristo Jesus, que governa
o mundo no qual nós vivemos. Pensar nas coisas lá do alto não significa se despreender das coisas da terra, mas sim viver as coisas da terra como Deus gostaria que nós vivêssemos. É lidar com as situações do nosso cotidiano, não de acordo com o que o mundo espera de nós, não de acordo com o que a sociedade aguarda de nós, mas é viver de acordo com o governo do Senhor, que está acima de todos os outros. É focarmos naquilo que o Senhor, que está assentado num alto e sublime trono, quer para cada um de nós. Quando Paulo fala sobre pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas que são de lá, aonde Cristo está assentado à direita de Deus, por mais que nós consigamos fazer uma imagem de um rei sentado num trono e um príncipe ou um filho assentado à sua direita, a ideia do apóstolo Paulo é mostrar que Cristo governa. A ideia dele, dentro dessa imagem que fica clara para nós, é que nós possamos trazer para os nossos dias a figura, a imagem de um governador, de alguém que está acima, que exerce o seu poder como alguém que administra todas as coisas. Portanto, ele apresenta o Senhor como aquele que tem o poder em suas mãos. Não significa ignorar as coisas que vivemos no nosso cotidiano, considerando elas menos importantes, insignificantes. Significa, sim, reconhecer que o governo sobre o qual nós estamos submetidos é o governo de Cristo Jesus. Por isso, Paulo vai nos ensinar que nós devemos pensar e buscar as coisas que são lá do alto. Como a nossa vida é gerenciada, como a nossa vida é administrada, como os nossos dias são vividos, como nós nos comportamos diante das situações, como nós lidamos com as tensões da vida. Buscar as coisas lá do alto significa viver aqui de acordo com as orientações e os princípios do Senhor. Buscar as coisas lá do alto significa, diante das situações às quais nós somos submetidos, não reagir e não agir de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com o nosso próprio coração, mas é observar e atentar aos princípios daquele que nos governa, Cristo Jesus. Portanto, a ideia de governo presente no texto, mostrando Jesus como aquele que está sentado à direita de Deus, é uma forma muito clara e objetiva de dizer, olha, o governo sobre o qual vocês estão submetidos é o governo de Cristo, é o governo dele. É ele que vocês devem seguir. E governo não é a mesma coisa que controle. Há uma diferença muito grande entre governar e controlar. Nós, muitas vezes, encontramos na palavra controle uma forma de minimizar a nossa responsabilidade, de diminuir a nossa culpa. Todas as vezes que algo acontece que entendemos que não está correto, preferimos falar a respeito do controle de Deus, dizendo, olha, mas Deus está no controle de todas as coisas. Porque quando se diz que Deus está no controle de todas as coisas, nós estamos afirmando que o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, foi porque Deus assim o quis. E se Deus assim o quis, o fez, a nossa responsabilidade diminui, porque foi Ele e não fomos nós. A ideia do controle é jogar totalmente para o Senhor a responsabilidade de qualquer ato que nós realizamos ou cometemos. Quando falamos que Deus governa, a responsabilidade passa a nós. Porque quando dizemos que Deus governa, nós dizemos que Deus tem os seus princípios, Deus tem a sua ética, Deus tem a sua moral, Deus tem os seus caminhos, mas dentro do seu governo, nós agimos de acordo com o nosso próprio coração e de acordo com aquilo que nós queremos seguir. O controle é uma forma de nos isentarmos das nossas responsabilidades. Mas quando falamos do Senhor no governo de todas as coisas,
nós dizemos que entendemos que Deus é aquele que nos mostra o caminho, que apresenta a sua boa, perfeita e agradável vontade, mas que ainda assim, na sua grandeza e no seu poder, permite a nós, seres humanos, a tomarmos as nossas decisões e a seguirmos os caminhos que escolhemos de acordo com aquilo que queremos fazer. Deus governa e Deus mostra tudo quanto devemos fazer. Mas cabe a nós, no nosso cotidiano, diante do governo de Deus, tomarmos as nossas decisões. Cabe a nós escolhermos o que faremos. E Paulo está dizendo aqui que nesse governo de Cristo, nós devemos buscar as coisas que são lá do alto, ao invés de optar pelas coisas que são aqui da terra. Que nós devemos seguir as instruções, os ensinos de Cristo Jesus, ao invés de seguir a vontade do nosso próprio coração. Porque o coração do homem, o coração da mulher é enganoso. Por isso que nós travamos uma batalha constante. É por isso que nós sempre estamos numa luta contra o nosso próprio desejo. Porque Deus governa. Deus tem os seus caminhos, mas Ele permite a nós que também tomemos as nossas decisões. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Na ideia da imagem e semelhança que Deus fez à humanidade, está a vontade, está o desejo, está a questão volutiva, a questão das decisões, daquilo que nós queremos ou não queremos fazer. E Deus permite a nós que sigamos os caminhos que optamos. Por isso que, como homens e mulheres redimidos pelo sangue de Jesus, nós precisamos viver neste mundo com o nosso coração e a nossa mente aberta para seguir a vontade de Deus, viver de acordo com o seu querer. Na continuidade, ele vai dizer, olha, pensai, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vossa vida está oculta juntamente com Cristo. O governo de Jesus é real, mas Paulo vai dizer aqui que ao mesmo tempo é oculto. Oculto não significa secreto. A vida cristã não é uma vida secreta, mas Paulo põe que tem algo que soa como um mistério, que é a questão da vida oculta. A vida oculta, para que você compreenda o versículo e o que Paulo está escrevendo, é que o reino de Deus, o governo de Deus, ele é real, mas não é humanamente visível. Deus governa, mas você com seus olhos humanos não vê uma cadeira de presidente, você não vê um trono de um monarca. O reino de Deus se manifesta, mas se manifesta através da vontade de Deus se cumprindo na vida de cada um de nós. Isso é vida oculta. Não é se esconder, é viver valores que são pertencentes ao reino de Deus, ao governo de Cristo, que são vivenciados no nosso cotidiano, mas que não são visíveis. Não são visíveis, principalmente, por uma cultura marcada pelos princípios opostos do reino de Deus. Todas as vezes que nós agimos de acordo com a vontade de Deus, o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus se faz presente, através da sua graça e da sua misericórdia. Mas isso só é percebido por aqueles que de fato temem e amam a Deus e reconhecem Ele como aquele que governa todas as coisas. Porque senão, até mesmo as expressões dos valores do reino poderão ser postas como secundárias. No mundo de injustiça, o valor do reino é a justiça. No mundo de ódio, o reino se manifesta com amor. Diante de corações que guardam ressentimentos, o reino de Deus se manifesta em perdão. Os valores do governo de Cristo se manifestam de forma não vista pelos olhos humanos, mas vivenciada nas relações, sejam elas
humanas ou até mesmo com a própria criação. Quando Paulo diz que a vida está oculta, é sobre isso que Paulo está dizendo, de que em Cristo Jesus nós vivemos num mundo em que o foco estão nas coisas dessa terra, nos princípios dessa sociedade, enquanto aqueles que estão em Cristo, os seus valores e o seu coração está no governo de Deus por meio de Cristo Jesus. São valores diferentes, são estilos de vida diferentes, são formas de enxergar cada relação que estabelecemos totalmente diferente. Se de acordo com os governos deste mundo são estabelecidas relações de troca e às vezes até de abusos, nas relações pelo governo de Cristo é de doação, é de entrega, é de abnegação. São valores diferentes. São estilos de vida diferentes. Se nos princípios do mundo, se o que rege a nossa sociedade é cada um cuidar de si mesmo e daqueles que estão mais próximos de si, o reino de Deus, no governo do Senhor, nós somos chamados a viver de maneira solidária. Nós somos chamados a cuidarmos uns dos outros, a estarmos sempre ajudando, não só aqueles que são próximos, mas até mesmo aquele que está distante. São os valores do reino. E esses valores são ocultos para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Inclusive, não só ocultos, quando perceptíveis, são menosprezados. Mas o apóstolo Paulo faz questão de dizer que nós, que morremos com Cristo, ressuscitamos juntamente com Ele para uma nova vida. Por isso que todas as vezes que nós vivemos de acordo com o governo do Senhor Jesus, nossas ações elas não são tão visíveis. As nossas ações, o nosso estilo de vida, não se torna algo focado pela mídia, apresentado pelas mídias sociais, porque os valores do reino de Deus são ocultos. Por isso o que a tua mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Porque os valores do reino de Deus estão presentes numa vida oculta. Por isso que não é aceitável, quando você faz algo por amor a alguém, que você faça isso com o propósito de receber curtidas no Instagram ou no Facebook, porque se você assim o fizer, você está deixando de ter uma vida focada no valor do reino para poder atender uma demanda social de uma cultura de valorização de atos humanos para uma tentativa de aprovação. Os valores do reino são diferentes dos valores deste mundo. E em Cristo Jesus nós somos chamados a nos submetermos àquilo que traz uma vida de profundidade, mas ao mesmo tempo uma vida oculta. Nas palavras de Jesus, nos evangelhos, nós vemos que tem 3 ações muito importantes da espiritualidade que pertencem à natureza oculta do reino de Deus. Esmola, ajudar as pessoas que precisam. O jejum, todas as vezes que você jejuar, penteie bem o cabelo, não mostre a ninguém. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá onde o Senhor te vê, no secreto do teu coração, Ele te recompensará. São algumas das ações que nós vemos nas Sagradas Escrituras que mostra a necessidade de cultivar uma espiritualidade que seja profunda, que é oculta, mas que não é secreta, mas que não procura se aparecer, que não procura ter reconhecimentos humanos, porque o propósito é viver de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Todas as vezes que nós lemos esse texto, nós nos lembramos de um Deus que governa. Por isso, pense nas coisas lá do alto. E no último verso, ele vai dizer assim, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Paulo encerra esses 4 versos dizendo que Cristo é a nossa vida. Viver de acordo com o governo de Deus em Cristo Jesus e viver uma vida oculta é reconhecer que Cristo é tudo em nós e tudo para nós. É reconhecer que Cristo é quem nos governa, que Cristo é aquele que nos ajuda nas decisões da nossa vida. Cristo é tudo. É tudo. Cristo é quem nos conduzirá nas decisões do nosso cotidiano. Há forças no mundo em que nós vivemos. Há forças. Mas a vida em Cristo é dirigida por Ele. Nós temos na Bíblia muitas formas de falar sobre as forças deste mundo. Uma das formas que foram ditas, inclusive uma delas pelo próprio Senhor Jesus, é que o dinheiro é uma força e recebe o nome de uma divindade, que é Mamon. Nós temos como força nesse mundo não só o dinheiro, mas nós temos como força neste mundo a sede pelo poder. E a sede pelo poder pode querer governar as nossas ações. Nós temos como força neste mundo a nossa própria vontade, o nosso desejo, por exemplo, sexual. E ele pode governar as nossas vidas. Na cultura grega, deu o nome de Afrodite. Quando nós olhamos para as figuras míticas, no decorrer da história, quando nós olhamos e vemos formas em que a humanidade reconheceu e forças e deu a elas nomes próprios, eles estavam dizendo que existe uma força que age, que tenta nos governar, que tenta nos administrar, que tenta se apoderar de nós. Só que quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, em especial esse texto que nós acabamos de ler, o que ele está dizendo é que sobre a vida daqueles que temem a Deus e entregaram-se a Cristo, essas forças não são as que nos controlam. Não são elas que nos controlam, porque sobre nós não há controle. O que há sobre nós é um governo, mas não o governo dessas forças, mas o governo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele quem dirige os nossos passos, é Ele quem nos ajuda a cada momento, é Ele quem nos dá a força necessária para prosseguirmos. Portanto, como nós lidamos com todas essas coisas? Nos lembrando que tudo foi criado pelo Senhor, para Ele e por Ele. Lembrando que a nossa vida é para a glória dEle, é para o louvor dEle, e assim nós viveremos firmados em Cristo Jesus. Que nessa noite nós possamos submeter cada área da nossa vida ao governo de Cristo Jesus. Que possamos submeter a nossa família ao governo de Cristo. Submeter o nosso trabalho ao governo de Cristo. Submeter as nossas emoções ao governo de Cristo. Submeter tudo que possuímos, todas as relações que estabelecemos, ao governo de Jesus Cristo. E olhando para o nosso Senhor que nos governa, que consigamos avaliar como temos agido e reagido diante de cada circunstância. Como você tem lidado com as pessoas que te machucam, com as pessoas que te ferem? Você tem seguido as forças deste mundo ou você tem seguido os princípios do governo de Cristo? Como você tem reagido diante das tribulações do dia a dia? Você tem lidado de acordo com o seu próprio coração, a sua própria vontade, agido na sua própria capacidade, ou você tem buscado o governo de Cristo como aquele que dirige os seus passos para tudo quanto você faz? Que nós possamos submeter tudo ao nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus assim nos ajude para que nós possamos prosseguir, lembrando que Ele é quem governa sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Eu queria ter um tempo de oração, eu queria convidar você para fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Queria que você se lembrasse que o governo de Deus se manifesta entre nós. E todas as vezes que valores do reino são vividos, são expressos, manifestos, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, todas as vezes que isso acontece, o governo de Deus se faz presente, mesmo que não visível aos olhos humanos, mas ele se faz presente,
por meio da graça de Deus em Cristo Jesus. Portanto, viva os valores de Cristo, ensinados por Cristo, de amor, perdão, compaixão, misericórdia. Que o Senhor reine sobre a sua vida. Que o Senhor governe sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a nossa comunidade. Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor pertencem a Ti, ó Deus. Senhor, nós reconhecemos que há uma grande batalha em nossa mente em relação a buscar as coisas que são do alto, em contrapartida às coisas que são desta terra. Não fazendo uma distinção entre o que é espiritual e o que é material, mas em lidarmos com as coisas do cotidiano, focados nos valores do Teu reino. Isto se torna um grande desafio para nós, ó Deus, porque as forças deste mundo também se fazem presentes, muitas vezes nos pressionando, nos prejudicando, agindo de uma maneira violenta contra nós, e aprendemos que, segundo o Senhor, nós devemos retribuir todo o mal com o bem. E como isso é difícil para a gente, ó Deus. Mas como homens e mulheres governados pelo Senhor, ó Deus, nós queremos viver os valores do Teu reino, e não os valores dos impérios que se manifestam sobre este mundo, ó Deus. Portanto, nos ajude, Pai. Nos ajude para que em casa, no trabalho, com os nossos amigos, na comunidade cristã, aonde estivermos, que nós possamos ter uma vida que glorifique o Seu nome e que vivamos em Cristo Jesus, para a glória do Senhor, ó Deus. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos por tudo. Amém, Pai. Amém.